No princípio, quando os livros aparecem, não existia nada do Riacho. De maneira que eu disse assim, bom, então nesse caso, uma vez que eu estou a ler os livros e estar a ler aqueles livros, é um exercício que enfim, demora sempre o seu tempo, porque depois já o indivíduo tem que se adaptar, de certa forma, à caligrafia dos livros. Portanto, ler caligrafias de há 500 anos não é bem a mesma coisa que estar a ler uma caligrafia qualquer manual de agora, não é? À medida que eu lembro os nomes das pessoas e fui assistindo ao nascimento do Riacho, etc. Portanto, o Riacho pode-se dizer que terá nascido algures, enfim, assim, grosso modo, no princípio do século XVII. Os riachos, os tais indivíduos que deram o nome à terra, no fim de contas, não era mais do que uma alcunha de lavradores que estavam aqui. Porque os casais do Riacho, para mim, penso eu que significava simplesmente que eram os casais onde viviam esses lavradores, chamados riachos, que tinham por alcunha riachos, e os criados que eles tinham, etc. E, portanto, a coisa evoluiu à volta daquilo e fez-se um núcleo. E depois, mais tarde, já no século XVI, aparece a designação de alguém, ao batizar um filho, etc., diz que é morador nos casais dos riachos. Dizer que assim devido, esse tal Afonso Riacho aparece num processo de Inquisição, por exemplo, em 1570, estava ele mais do que estabelecido aqui, e ele identifica-se, diz que é Afonso Fernandes, e depois diz que é o Riacho de Alcunha, é assim. O Riacho? O Riacho. Ou Riachos? Ele não, o Riacho. Portanto, a alcunha dele era Riacho. Por isso é que eu digo, ele era Riacho, mas ele era o Afonso Riacho. E residia e depois, nos tais casais? E ele diz depois, então, que é o Afonso o Fernandes, o Riacho de Alcunha, morador em Valada, termo da Vila de Torres Novas. É assim que está escrito lá em 1570. E, portanto, lá está, ele dizia-se morador em Valada. São todos primos, isto é, têm todos um parentesco, provavelmente em terceiro grau, em quarto grau, mas todos têm. Chega sempre à conclusão que, olha, afinal o trisavô deste não sei o quê era irmão do nosso trisavô, etc. Ou uma trisavô, etc. Portanto, isto existe uma relação, existe um cruzamento entre famílias que é extremamente curioso. Aliás, também tem que ver com o núcleo que isto era e apesar de haver, enfim, algum intercâmbio, com certeza que depois o Riacho teve, talvez, a partir de certa altura, algum tipo de pessoas que foi entrando, mas o Riacho, como aldeia rural propriamente dita, tinha um determinado nível de população que estabilizou em determinada altura. Estabilizou depois de atingir um número que eu tenho, enfim, lá calculado mais ou menos em termos de famílias, ou em termos de pessoas, o que daria talvez hoje, se o Riacho se mantivesse, eu não sei ao certo qual é que é a população, sei lá, de uma Brogueira ou de Alcrochel, mas se calhar se a gente falar em 1000 e tal pessoas, o Riacho andaria por uma aldeia dessas hoje. Simplesmente o Riacho teve um salto brutal, mas isso é outra história, não é? E isso vê-se em gráficos, aliás tem lá vários gráficos para analisar a evolução das coisas, e se nós olharmos só para os gráficos dos nascimentos, por exemplo, e dos casamentos, para ver o número de famílias, etc., presentes, enquanto que até, digamos, aos princípios do século XIX, a coisa estabiliza, por exemplo, em 200 e tal famílias, ou seja, mais ou menos 1000 pessoas, assim, subitamente, a meio do século XIX, começa-se a ver uma curva, mas uma curva, enfim, com uma... Tem uma teoria sobre isso? Sim, claro, é muito simples, aliás. Aliás, penso que nem chega a ser uma teoria, é o facto mais simples do mundo. O comboio chegou aqui, foi feita uma estação, e pronto, e a partir daí alterou-se tudo. Há um fluxo migratório impressionante. No princípio do século XX, a estação, quando a gente diz a estação, eles diziam a estação e o registro depois aparece normalmente para além da estação e da estação do Minhoto, etc. Usavam designações uma típicas. Diferente de Riacho. Mas era, logicamente que era
eles chamam-lhe, aquilo no fim de contas tinha segundo parece, enfim, que existiu a isso, era um mundo que estava ali, tinha um movimento, que era uma coisa impressionante, um movimento enorme de pessoas e portanto isso levou depois a aumentar outro núcleo que já existia muito antes disso, que era o Lagar Novo. Portanto, o Lagar Novo já é muito anterior, no fim de contas, ao comboio, já existia como um núcleo definido, isto é. Portanto, o padre, quando registava, os riachos eram uma coisa, e o Lagar naquela designação, e quando a gente está a falar na aldeia do Riacho, nunca deve pensar, ou não pode pensar, em termos dos casais todos à volta e das freguesias, não existe nada disso. O Riacho, enfim, até, digamos, este desenvolvimento até da ideia ou do conceito de freguesia, já em termos modernos e tal, que foi abarcar esta parte do território, os riachos propriamente ditos eram um núcleo aqui no centro. No centro, mas quando eu digo no centro dos riachos, aqui à volta da igreja. Porque aqui é que eram os riachos. Aliás, não é por acaso que as pessoas ainda hoje dizem. Eu nasci nos casais novos, não é? E nós dizíamos, olha, vou até lá acima ao riacho. E qualquer pessoa que viesse ali vai ao riacho. Porque o riacho é aqui no centro. Era exatamente aqui no centro. Isto por uma razão, porque, por exemplo, há um caso curioso, as pessoas perguntam porquê o riachinho. E as pessoas, a questão é sempre a mesma, é preciso dar um nome às coisas, porque se perguntarem às pessoas, não, mas e vocês, de lugar é que são vocês, quando o padre pergunta, e depois ele diz que nós somos do Riacho, mas não é bem do Riacho, é ali do Riachinhos. De uns Riachinhos para eles foi apenas uma maneira de dizer que era um riacho sim, mas um riacho mais pequeno que havia ali, porque era um núcleozinho que havia ali, mas era um núcleo separado. Porque para se perceber, às vezes, o que é que isso significava, eu encontrei um caso muito curioso. É o padre que escreve, por exemplo, em relação ao Casal das Lobas, escreve uma coisa curiosa, e o Casal das Lobas, portanto, toda a gente sabe, hoje em dia esses nomes infelizmente perderam-se, mas está o Casal das Lobas, portanto, aqui em cima, aqui assim ao lado, aqui mesmo ao pé perto do largo, no fim de contas, não é? Ali no princípio, aquele alto, no fim de contas, no princípio da rua do Casal das Lobas, o padre escreve no casal do estanqueiro, que era um estanqueiro qualquer que tinha ali assim um casal, e depois diz, no Casal das Lobas, chama-lhe Casal das Lobas, que era a designação que ele tinha para aquilo, e depois acrescenta, junto dos riachos. Isto é impressionante, portanto, e estamos, enfim, já muito perto, provavelmente, enfim, estamos no século XVIII, talvez a crescer.